Estar com a terapeuta Solange Bian. Ela vai nos falar sobre o vício da mentira. Solange, boa tarde. Bem-vinda. Que tema? Que tema? Esse tema é muito importante E raramente abordado. E raramente abordado. Nós muitas vezes, sem querer, vamos pensar assim, sem querer, nós acreditamos em determinadas coisas. Porque algures no tempo, em alguma fase da nossa vida também, alguém nos fez acreditar em determinadas coisas sobre nós, essencialmente. Gostaria de falar sobre nós, não é? E o que é que acontece? Ao fim de algum tempo, as pessoas acabam por acreditar tanto naquilo que acabam por, de certa forma, profetizar na sua própria vida. Sim. Essas tais mentiras que muitas vezes nos contam. Vou dar alguns exemplos, não é? Talvez para ser mais fácil, mais entendível também, que é muitas pessoas não acreditam muito nelas, muitas pessoas não fazem determinadas coisas, porque alguns no tempo acreditaram nessa falsa ideia de que não são capazes, de que não são suficientes, de que aquela coisa ou aquela situação não é para elas, é para determinadas pessoas, para elas não. E então esta questão tem mais a ver com as mentiras que nos contaram ao longo da nossa vida. Claro que, na maior parte das vezes, vem da própria família, também não é por mal. Muitas das vezes é para proteger, não é? Muitas vezes é para proteger e é bom sempre frisarmos isto. Falar das famílias nunca é fácil. Falar do nosso contexto familiar nunca é fácil. E é importante as pessoas perceberem que, normalmente, e na maior parte dos casos, podemos dizer praticamente 100%, os pais não têm interesse em prejudicar os filhos. Pois não. Os pais, a família. Mas a verdade é que eles também têm as suas próprias mentirinhas, que eles também acreditaram lá atrás. E depois passam, para querendo filhos, ou não, claro. para os seus filhos. Ou de forma direta e muitas vezes de forma também indireta. E porquê é que mentimos, Solange? Porque eu fiz-me essa pergunta em contacto com o tema. Nós não nascemos a mentir. Aliás, nós nascemos seres muito puros. Sim. Nós notamos os bebés desde a forma como comunicam com o choro, a liberdade que eles vão tendo. Já não nos lembramos de nós, obviamente. Sim. Já não somos bebés há muito tempo e temos pouca memória para isso. Espontaneidade. Exatamente. Mas a uma determinada altura, as pessoas começam a mentir, as crianças começam a mentir. Como é que isto funciona? É porque percebemos que os outros também mentem? Também. No processo de nossa própria educação e de construção do nosso caráter, sim. Há um período em que nós percebemos, normalmente, na minha área, nós identificamos aí a partir da idade em que a criança começa a andar. Normalmente acontece, depende das crianças, mas 2 anos, perto dos 2 anos, há crianças prematuras, obviamente. Sim. Mas naquele período em que começam a mexer-se, começam a movimentar-se dentro de casa, o impulso dos pais é travar, é não deixar, com a ideia de prevenir acidentes e problemas, claro. E o que é que acontece? A criança sente-se manipulada, claramente. Quer chegar àquele copo, àquela caneca, não consegue, ninguém lhe deixa. O que é que vai fazer? O que é que muitas vezes nós pensarmos, o que é que as crianças fazem? Quando nós estamos distraídos, eles lá vão. Mas eles já têm pensamento de que, de facto, a mãe ou o pai, ou quem está com eles naquele momento está distraído. Já está a contornar a manipulação. Mas depois, à medida que vão crescendo, percebem ainda o resto. Nós dizemos que não pode fazer determinadas coisas por causa do lobo mau, ou o bicho-papão, é verdade. Tantas outras histórias que nós mentimos, de facto, aos nossos filhos. Eu usei tanto isso, Solange, coitada da minha filha. Ela às vezes diz-me assim, tu pensas que eu não sei que aquilo que tu dizias que não existe? Não. E a questão do Pai Natal? Até o Pai Natal. Pai Natal existe. Exatamente. Ok? Claro, sim. Claro, não sim. quero, e quem ele se portar existe. bem, chega ao final do Natal, tem aquilo que merece. Mas a verdade é que nós começamos a mentir, aquelas pequenas mentirinhas. Vamos tendo logo atitudes, sim, não é? Vais tomar banho, porque logo a seguir vamos fazer qualquer coisa, porque sabemos que entretanto já esqueceram, vamos sair, ou vou-te dar isto, ou vou-te dar aquilo. E as crianças também percebem. Claro que há pais que usam e abusam também dessa manipulação. Sim. Também devemos ter um certo cuidado
com essa questão. Mas as Isto acaba crianças por afetar, aprendem. não é? Mesmo A futuramente. superproteção, por exemplo, faz com que muitos pais acabam por manipular, não é? Há uma linha ténue entre proteger e manipular. Para ter os nossos filhos ao nosso redor, para protegermos ao máximo. Porquê? Porque nós é que temos medo que eles, no fundo, se vão embora, que se afastem. E há pais que têm maior dificuldade e começam essa manipulação muito cedo e mantém-se durante muito tempo ali. É. Isso Anos ensina, e anos, não é? anos e anos. O filho quer sair de casa para viver a sua vida. Exato, o mundo lá fora. O mundo lá fora é um perigo. Sem a mãe não consegues, sem o pai não consegues. O facto de não tornar as crianças independentes ou não os educar para irem sendo independentes em diferentes fases da vida deles é o quê? É o medo de um dia eles irem embora e não precisarem tanto de nós. Então nós mentimos, de facto, muito aos nossos filhos. E eles aprendem. Claro que depois aprendem também lá fora, porque depois aprendem a manipular. E o que é que eu vou dizer à mãe? O que é que eu vou dizer ao pai? O que é que eu também vou dizer na escola? Na verdade, nós acabamos por ter sempre um retorno dessa nossa atitude perante os nossos filhos. Exatamente. E muitas vezes os pais têm dificuldades em admitir também a cota parte de responsabilidade nesse comportamento dos filhos. Mas uma criança que aprende a mentir cedo é uma criança que, de facto, precisou, de certa forma, de usar a mentira para conseguir algumas coisas que... que e a mentira pode se tornar permite. um vício, Solange? A mentira pode se tornar um vício quando a pessoa acredita... Numa compulsão, sim, por exemplo? Sim, porque chega a um ponto que a pessoa acredita na própria mentira. Pois. Já está tão habituada a contá-la. Se eu já estou tão habituada a dizer que eu não sou capaz de, sei lá, não sou capaz de conduzir, não é? Porque, a confusão, o trânsito, muito confuso. Então posso levar essa mentira por muito tempo. Aliás, vamos a passar essa mensagem para o cérebro assume que é uma verdade. Assume que é verdade também, importante, assume que é verdade e nós, de facto, não conseguimos ultrapassar determinados desafios na nossa vida porque acreditamos em muitas mentiras que contamos aos outros, mas ao contar aos outros eu, obviamente, primeiro contei a mim. Eu primeiro me convenci a mim de que, de facto, eu sou assim. Eu sou assim. As pessoas muitas vezes dizem, eu sou assim. Não é nada. É mentira. Acredita que é assim. Quer acreditar que é assim, porque dá-lhe jeito também, muitas vezes, seja assim, que seja assim. E então torna-se compulsivo, torna-se... A pessoa depois, ao se tornar num hábito, a pessoa depois está na sua zona de conforto. Então, mais uma mentira hoje também. Qual é o problema? Ontem, anteontem também. Menti e, pelos vistos, passou. Depois, às vezes, a pessoa não percebe, que as pessoas já perceberam. Sim. Simplesmente estão, de certa forma, conformados, já aceitaram o facto dessa pessoa ser mentirosa. Mas a própria pessoa não tem consciência, muitas vezes, que os outros já perceberam. E a mentira é feio. A mentira... E pode ser perigoso. Há quem defenda também que é um mal necessário. Mas eu acho que quem... Estas mentiras piadosas. Sim, mentir ou omitir. Ou omitir, exatamente. Há determinadas coisas melhor não dizer nada. Precisamos dizer, não é? Sim. Mas às vezes todos nós usamos, principalmente num contexto laboral, as mentirinhas de eu atrasei-me o trânsito ou isto, assado cozido, não é? É um clássico, não é? Com os clientes. Não consegui almoçar cedo porque, entretanto, o cliente anterior atrasou-se. Mas não, o nosso primeiro atraso foi logo de manhã ao sairmos de casa. É aquela mentirinha que também, de certa forma, não está a prejudicar ninguém, claro. Efetivamente, ou não está a prejudicar de forma, não é? Absurda. Exato, exato. Aí é diferente também. Outra mentira que nós às vezes também podemos dizer aos nossos filhos, que sabemos, temos a certeza que eles são capazes de fazer determinadas coisas. No fundo também nós não sabemos. Estamos a incentivá-los. É uma mentira motivacional, não é? Exatamente, exatamente. Muitas vezes também. Às vezes a pessoa não se sente assim tão bem com o seu corpo. E se eu sou amiga dessa pessoa, eu vou lhe dar força. Mas se calhar vai-me sair uma mentirinha dizer não, estás top, estás linda. Estás linda, só para não desmotivar ainda também mais. Também não quero desmotivar ainda mais, principalmente naquele momento, não é? Porquê? Porque também uma mentirinha, nesse caso, pode ajudar a pessoa a ultrapassar. Vai a uma entrevista de trabalho, se calhar precisa de uma mentirinha do amigo ou do marido, dizer não, tu és... Não é? E faz capaz, é isso. E consegues. Será que não é mentira? Porque se calhar até a própria pessoa pode não ter a certeza, mas vamos dar força. Mas motiva, é verdade. O mal necessário. É um mal necessário quando não prejudica os outros, quando é algo que usamos de boa fé.
não é? E não algo que vamos usar e sabemos que vai prejudicar a pessoa. Aí, obviamente, nunca é necessário. Uau! E mentiras para este Natal, Solange? Mentiras este Natal. Ainda não comprei prendas a ninguém. Então não é mentira? Ainda não comprei, os meninos não sabem, mas ainda não compramos nada este ano. Estamos assim um bocadinho mais namoradas também, mas vai correr tudo bem. Uma mensagem que eu posso deixar: se querem mentir a vocês mesmos, então acreditem em coisas boas sobre vocês. Isso. Digam que vocês são capazes. Dizem eu posso. Então, se eu quero acreditar que eu posso, eu sou capaz mesmo. Porque se eu acreditar nisso, eu vou tentar. Eu vou esforçar-me, vou pôr o pé na estrada e depois logo se vê. Se calhar não tenho assim muito talento, mas até lá eu vou me divertir. Não custa nada tentar, não é? Não custa nada tentar, o não é garantido, exatamente. Que maravilha! Muito bom tema, Solange. Muito bom. Nós estamos aqui a defender, não de maneira nenhuma, que devemos mentir. Devemos evitar esta cultura da mentira, porque ela não é boa e prejudica muitas relações, muitas vidas. Portanto, mentir, essas mentirinhas saudáveis que a Solange disse, tudo bem, mas de resto vamos evitar e tornar-nos pessoas cada vez mais verdadeiras. Solange, tenho que te dizer muito obrigada, muitos parabéns. Tivemos um excelente ano contigo. Verdade. Vários temas foram debatidos aqui e do fundo do coração, em nome de toda a equipa do Bem-vindos, parabéns. Obrigada.